Nós já vimos que a igreja de Corinto enfrentava lá os seus problemas e nós somos chamados a aprender com a realidade dessa igreja, né? Já vimos que o apóstolo Paulo falara que essa igreja enfrentava divisões e ele hoje, ou melhor, nesse capítulo Paulo, ele nos mostra qual era a causa maior dessas divisões que havia na igreja. E o que eu quero falar um pouquinho com os irmãos é sobre a importância de nós abandonarmos a imaturidade, uma vez que o grande problema da igreja de Corinto é que, de fato, eles ainda não eram maduros na fé. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 9 para a nossa meditação. Nos diz o seguinte, o texto das Escrituras: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos por tudo aquilo que já pudemos praticar nesse momento de culto, pelas canções, pela leitura, pelos dízimos e ofertas, por essa comunhão especial que o Senhor nos tem dado como igreja. Agora, Senhor, nós vamos meditar na Tua palavra e nós precisamos do auxílio do Teu Espírito para nos conduzir, Senhor. Sabemos que se não for o Senhor revelar a Sua verdade a nós, de maneira alguma alcançaríamos esse conhecimento. Por isso, nós declaramos toda a nossa confiança no Senhor e clamamos que esse auxílio bendito venha moldar as nossas mentes e os nossos corações de acordo com a Sua vontade. É em Cristo que oramos. Amém e amém. Como você lidaria com uma pessoa adulta? Imagine essa cena, você está ali num shopping, uma loja de calçados, por exemplo. De repente você olha uma pessoa adulta que naquela loja de calçados não conseguiu comprar o modelo que ela desejava, ou não tinha a cor que ela queria, ou na hora de pagar o cartão não passou. E, de repente, essa pessoa já adulta se joga no chão, começa a espernear, se debater, gritar, mas eu quero. Como você lidaria com isso? Uma pessoa adulta. E como você lidaria com outra pessoa adulta que, quando recebe um não ou é contrariada nos seus gostos, faz biquinho, fica de mal, conversar, não consegue lidar com o contraditório? É estranho, né? Pessoas adultas. Eu creio que a maioria de nós diria que essas questões, essas coisas, essas atitudes, elas não são próprias de adultos, antes elas são próprias de crianças. E digo mais, não são próprias de crianças normais, são próprias de crianças mal educadas na melhor acepção da palavra, crianças cujos pais não conseguiram dominá-las por meio da educação e que elas tentam conseguir algo dos seus pais por meio da birra. De qualquer maneira, nós não acharíamos que seria uma atitude normal. Mas por que nós pensamos assim? Porque quando nós vemos um adulto com atitude infantil, aquilo nos incomoda. É simples. É porque nós temos o entendimento de que a maturidade requer de nós que nós
abandonemos certas posturas que são próprias de crianças e crianças mal criadas. O amadurecimento traz consigo algumas mudanças, né? Requer-se de nós um amadurecimento nas emoções, nas percepções, de maneira que talvez numa loja de sapatos a gente perceba se a gente consegue comprar aquele par de sapatos ou não, e a gente não precise ficar fazendo nenhum tipo de birra. É de entendimento comum que os adultos ajam como adultos e que cada pessoa haja de acordo com o que é condizente com a sua idade. Por quê? Isso é fruto do amadurecimento normal. Os muitos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando eram fruto exatamente da sua falta de maturidade. Eles não haviam ainda amadurecido na fé. Aqueles irmãos que já haviam sido alcançados pelo Evangelho, infelizmente não estavam se desenvolvendo no Evangelho. O apóstolo Paulo plantou aquela igreja, o apóstolo Paulo ficou 18 meses ali discipulando, de maneira que a gente não pode reclamar do discipulador, né? O apóstolo Paulo, eu acredito que era um bom discipulador, ele tinha uma boa estatura para dar uma aula, para ensinar aqueles irmãos. 18 meses Paulo passou ali. E depois, quando Paulo saiu daquela igreja, ele recebe informações posteriores, um bom tempo depois, de que aqueles irmãos ainda estavam com intrigas. A vida de santificação pessoal daqueles irmãos estava estagnada. E por conta disso, eles estavam enfrentando os efeitos práticos da doença do pecado. Ao que Paulo demonstra a importância de que aqueles irmãos abandonassem a imaturidade espiritual e se desenvolvessem na fé como lhes era requerido. Então perceba, o grande problema da igreja de Corinto não era necessariamente as atitudes externas, mas era aquilo que estava no coração deles que levava-os a agir da forma como eles agiam. É como se Paulo precisasse voltar para aqueles irmãos e falar assim, pegar pelo braço, falar, não pode brigar com o irmãozinho na igreja. Você sabe que não pode? Não pode. Isso não é normal da gente fazer com pessoas grandes, mas Paulo está tendo que voltar a fazer isso com a igreja de Corinto. E é importante, irmãos, que nós aprendamos nesse sentido, porque nós também somos chamados a abandonar qualquer tipo de maturidade. Uma grande parte, se não todos, ou pelo menos a maioria, né? Tem gente que não gosta do termo maioria esmagadora ou a grande maioria. Eu gosto e acho que ele cabe bem. Eu acredito que a grande maioria seja aquela maioria que não é apenas 50% mais um, mas que um grande número de pessoas, além da metade, concordam dessa forma. A grande maioria de nós já conheceu o Evangelho. A grande maioria de nós já milita na fé há anos, 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Mas o que isso tem trazido em nível de maturidade para as nossas vidas, de maneira que isso seja perceptível, de maneira que isso tenha moldado os nossos relacionamentos, a maneira como nós lidamos com as nossas casas, com as finanças, com os irmãos, com a igreja, a maneira com a qual nós educamos nossos filhos. A maturidade espiritual, ela precisa fazer diferença na nossa vida, senão nós inevitavelmente vamos cair nos mesmos erros da igreja de Corinto. E você vai perceber que a imaturidade deles se refletia nas divisões, se refletia na relação entre irmãos, se refletia no casamento, se refletia no culto, se refletia no uso dos dons espirituais, se refletia na falta de amor uns para com os outros, se refletia até mesmo numa percepção rasa da ressurreição de Cristo. Paulo chega a dizer, irmãos, se vocês estão esperando em Cristo só para essa vida, se vocês não entenderam o que significa a ressurreição de Cristo para vocês, vocês são os mais tristes, os mais infelizes de todos os seres. Então perceba que Paulo nos chama a uma maturidade, e aqui em específico no capítulo 3, ele nos faz isso. Ele nos chama a abandonar a imaturidade. É claro que em primeiro momento ele está chamando a igreja de Corinto, mas isso também serve a mim e a você. Eu quero tratar com os irmãos 3 aspectos sobre a importância de nós abandonarmos a imaturidade. O primeiro deles é o problema que a imaturidade causa na igreja.
segundo desses aspectos é que Paulo prova que os irmãos eram imaturos. Paulo não apenas apresenta a imaturidade, mas Paulo prova. Olha, vou dizer para vocês o porquê vocês são imaturos. E isso, inclusive, vai nos ajudar a mensurar a nossa própria maturidade ou imaturidade, conforme cada um de nós fizermos a nossa autoanálise. E, por fim, Paulo nos apresenta uma solução para a imaturidade. Então nós vamos meditar nesses 3 tópicos acerca da importância de abandonarmos a imaturidade. O primeiro deles é o problema da imaturidade. Então, para abandonarmos a imaturidade significa que ela estava ali vigente. Paulo quer tratar dessa coisa. E ali nos versículos 1 e 2, Paulo diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Na verdade, esses 2 primeiros versículos, eles vêm a reboque daquilo que Paulo fala no final do capítulo anterior, a partir dos versículos 14 e 16, onde Paulo traça uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Ali, a partir do versículo 14 do capítulo 2, Paulo diz que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Capítulo 2, Paulo diz que a pessoa espiritual consegue julgar todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, porque ela é espiritual. E ao final do versículo 16, Paulo diz que nós, e aqui é interessante que Paulo se inclui, fala nós, a igreja do Senhor. É importante lembrarmos que Paulo considera os irmãos de Corinto como igreja de Deus, embora eles enfrentem muitos problemas. Fala, irmãos, nós, não obstante aos nossos problemas, as nossas adversidades, nós temos a mente de Cristo Jesus. Então, quando Paulo traça esse paralelo entre o homem natural e o homem espiritual, para depois chamar a atenção daqueles irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que aquelas pessoas que seguem a sua carne, que são naturais ou que simplesmente não têm a inclinação do espírito, são aquelas pessoas que seguem os seus próprios interesses, as suas próprias ideias essas que não passam de questões além dessa vida terrena e física, por isso eles não conseguem entender as verdades espirituais, e às vezes nós agimos dentro da igreja assim, achando que as coisas na igreja se discernem como se acontece no mundo. Ao passo que Paulo fala daqueles que são espirituais, que compreendem as verdades espirituais. E é nesse sentido que Paulo acusa os irmãos de Corinto de não serem espirituais. Paulo fala, olha, tem um homem natural que não entende. E tem um homem espiritual que é aquele que tem a mente de Cristo. E eu gosto muito da forma como Paulo trata dessas questões, porque ele se inclui e inclui os irmãos. Fala, nós temos a mente de Cristo. Logo após ele fazer essa declaração. É importante que nós lembremos, irmãos, que o texto original da carta de Paulo não era dividido por capítulos, nem mesmo por versículos, né? Foi dividido posteriormente, capítulos, versículos, para que nós entendamos, talvez, de uma maneira mais fácil. Mas quando você traz à sua mente que o texto não estava dividido em capítulos e versículos, Paulo acaba dizendo o seguinte, nós temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude tratar vocês como espirituais. Espera aí, como assim? Nós temos ou não temos a mente de Cristo? E nesse sentido, Paulo usa 2 palavras gregas, que elas têm o mesmo radical, elas têm a mesma raiz, porém elas têm um sufixo diferente, um final diferente dessas palavras. Na nossa tradução em português, as 2 palavras elas foram traduzidas de maneira igual. Quando Paulo diz aqui, por exemplo, eu não pude tratar com vocês como pessoas espirituais, mas vocês são pessoas carnais. Ele usa esse texto aqui no versículo 1, essa expressão no versículo 1, e ele termina o versículo 2 com a mesma expressão, porque vocês ainda são carnais. Mas quando nós vamos olhar isso no original, nós entendemos, é o que eu falo da questão de diferença de linguagem, de uma língua para outra língua. No grego, o final de cada palavra diz muito acerca do significado daquela palavra. E aqui no versículo 1, quando Paulo está dizendo, olha, eu não pude tratar com vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, Paulo usa o termo grego sarkinos. Esta palavra vem de sarx, que significa carne.
todas as escrituras, quando você vê carne, a palavra grega original para carne é sarx, que significa algo que vai muito além da carne física, mas significa que a pessoa é feita daquilo. Quando Paulo chama os irmãos, ele fala que eu não pude tratar vocês como espirituais, mas como sarquinos, como alguém que é feito de carne, como alguém cuja natureza é carnal. De modo que, quando Paulo faz essa afirmação, Paulo está dizendo que a carnalidade desses irmãos, em certo sentido, era uma carnalidade natural de alguém que estava aprendendo mais de Cristo, uma vez que aqueles irmãos, no primeiro momento, eram neófitos. O que Paulo está dizendo, olha, eu não espero de vocês que vocês tenham, por exemplo, uma mente de anjos, porque vocês são homens. Vocês são naturalmente homens, vocês têm as suas dificuldades para entender, vocês têm as suas inclinações naturais terrenas, porém vocês não devem permanecer assim. Por trás de sarquinos, que é aquilo que Paulo usa para tratar aqui, está o pensamento de fraqueza, conforme crianças, e ele combina com a ideia de crianças. Por isso que Paulo fala, eu tratei com vocês como crianças. Por quê? Vocês ainda são recém-convertidos. Muitos ali de Corinto ainda eram recém-convertidos. E Paulo não traz isso como uma acusação, mas como uma constatação. Isso para nós é interessante. Quando Paulo diz, olha, aqueles que são neófitos, aqueles que nasceram de novo há pouco tempo, é natural que eu não consiga falar com vocês como a pessoas que já têm uma mente espiritual. Porém, quando Paulo usa o mesmo termo, com um final diferente no capítulo 2, Paulo traz uma conotação um pouco mais pesada. Paulo usa esse texto correlato, só que em vez dele tratar como sarkinos, ele trata como sarkikoi. E a diferença pode parecer sutil, mas ela tem um significado muito profundo. Sarkinos é aquele que é feito disso. Então você é feito de carne mesmo. Isso é próprio da sua natureza. Agora, sárquicos é aquele que é dominado pela sua própria natureza. É aquele que não abandonou a sua natureza. É aquele que tem prazer em ser como ele era. Para Paulo, a carne significa a natureza humana separada de Deus, que proporciona uma porta de entrada para o pecado. A questão para Paulo não é que os coríntios sejam de carne, todos os homens são de carne, mas sim que eles estavam sendo dominados pelas suas paixões carnais. Paulo fala, olha, seria natural que os novos convertidos agissem ainda sem uma compreensão mais profunda do evangelho. Não é o caso de vocês. O caso de vocês é diferente. Vocês estão agarrados na carne de vocês. Vocês estão agarrados nos desejos particulares. A questão dos coríntios é que eles não haviam se desenvolvido. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E preste atenção que Paulo diz, ainda. Ou seja, no decorrer do tempo, mesmo depois de todo o exercício e vida no evangelho, vocês continuam como se tivessem acabado de receber o evangelho. E Paulo, depois do ainda, ele é mais duro. Ele diz, nem ainda agora podem suportar, porque vocês são carnais, vocês estão dominados pelos desejos de vocês. O caso de vocês não é um caso de falta de experiência, é um caso de falta de vontade, um caso de falta de submissão. Eles ainda eram infantis, eles não conseguiam compreender as coisas mais profundas do evangelho, não obstante o tempo decorrido da sua conversão. Tem muitas coisas que é natural para alguém que se converteu hoje, mas amanhã já precisa ser diferente. Daqui uma semana já precisa ser diferente. Decorou Salmo 23, João 3,16, já precisa ser diferente. Daqui um mês já precisa ser diferente. Daqui um ano já precisa ser diferente. Paulo diz, eu fui informado a respeito de vocês, que vocês continuam tudo igual, que não mudou nada. Quando Paulo fala sobre alimentar os irmãos com leite,
Ele está usando a mesma linguagem que o autor de Hebreus usou para descrever os seus ouvintes, que ainda tinham que beber leite, lá em Hebreus 5, versos 12 e 14, uma vez que eles não podiam comer comida sólida. O autor de Hebreus explica que a metáfora do leite significa as doutrinas rudimentares da fé cristã, ao passo que a comida sólida consiste em doutrina cristã avançada. É como se Paulo estivesse dizendo: eu preciso de novo pregar Jesus para vocês, porque parece que vocês não se converteram. Parece que o coração de vocês continua endurecido. Eu preciso de novo ensiná-los que Jesus morreu por vocês, ensiná-los a amar o próximo, ensiná-los a perdoar, ensiná-los a andar a segunda milha. Eu preciso de novo ensinar para vocês que uma vez que vocês foram libertos do pecado, vocês não podem mais viver presos no pecado, porque vocês não conseguem avançar para um passo seguinte. Tem muita gente que fala: pastor, mas esse negócio de doutrina esfria o crente. Não, irmãos, doutrina cura o coração de muita gente. O problema é que muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Hoje pela manhã eu me lembrei de um caso, agora eu vou saber a idade certinha que a minha filha tinha à época, porque de manhã eu falei que ela tinha 2 anos, a mãe falou 10 meses. Eu falei: a diferença é grande, né? De 2 anos para 10 meses. A percepção do pai para a mãe é uma coisa de doido, né? Mas eu lembro que a Gigi, ela tinha 10 meses, a Gigi tinha muitos problemas de infecção de ouvido. E umas vezes nós fomos ao médico e foi receitado um remédio, né? E eu não sei porquê, naquele dia me deu vontade de ler bula, sabe? E antes de servir o remédio para Giovana, eu fui ler a bula. E na bula vem em negrito assim: não pode ser ministrado para crianças menores de 2 anos, né? Daí eu mostrei para a Patrícia, primeiro filho, a Patrícia: não vai dar esse remédio não, imagina, de forma alguma. Eu já daria o remédio, no coração de o médico indicou tal. Não, vamos ligar para o médico dela lá em Londrina. Ligamos para o médico dela em Londrina, ele nos atendeu, eu falei: doutor, olha, foi nos receitado aqui no plantão, tal remédio aqui, e na bula diz que não deve dar para crianças menores de 2 anos. Ele falou: vocês não deram, né? Falei: não, e eu ia dar. Falei: não, nós não demos. Ainda bem, ela não pode tomar esse remédio. Aí por que ela não pode tomar esse remédio? Porque o estômago dela e a flora intestinal dela ainda não estão prontos para receber essa substância. E mesmo sendo uma substância curativa, para ela irá fazer mal. A ideia de Paulo em lidar com os irmãos é a mesma. Eu preciso curar vocês. Eu preciso dar um curativo, um remédio para vocês. Mas vocês não estão prontos. Vocês não suportam esse remédio. Vocês não conseguem dar um passo além para uma comida mais sólida. Pelo tempo que já havia decorrido desde a plantação da igreja até o envio da carta, vocês continuam incapazes de compreender os ensinos mais profundos da fé cristã. Paulo foi duro aqui com os irmãos. Embora Paulo sempre trate em tom pastoral, falando: meus irmãos, nós estamos juntos nessa. Assim como uma criança precisa se desenvolver na sua alimentação, no seu paladar, nós também precisamos desenvolver na nossa vida espiritual, irmãos. Compreendendo verdades espirituais mais profundas, abandonando meninices. Às vezes a gente fica com meninice. Às vezes a gente, como adulto, age como criança. Às vezes a gente está cheio de sentimentalismos. A gente faz birra. A gente reclama. A gente falta compromisso, não tem compromisso. E compromisso é próprio da vida adulta. Você não vai ver seu filho de 15 anos falar: pai, tem que pagar um boleto de água, de luz. Ele nem sabe. Ele acha que esse negócio é natural da casa. Você entrou, a água está lá, a luz está lá. Ele acha que o celular já vem com Wi-Fi, já vem com sinal, vem com tudo. Ele acha que toda TV que você ligar, desde aquela de tubo até a mais moderna, tem Netflix, está tudo aquele negócio ali dentro. Ele não se preocupa com isso. Mas você se preocupa. Isso é próprio do adulto. O adulto preocupa-se com as coisas, porque o adulto é chamado a assumir compromissos. Ontem, final da tarde, nós fomos visitar a família do Rodrigo, nosso irmão. O pai do Rodrigo faleceu e foi em Ivatuba, o velório. Fomos eu, o diácono Márcio, o diácono Júlio e as nossas esposas lá. Visitamos e estivemos ali com ele. Foi muito bom, graças a Deus, ficou feliz de estarmos ali com ele. E voltamos para cá e as crianças estavam em casa. Acabaram o culto aqui e elas foram lá para casa. E logo que nós chegamos em casa, pergunta, né? Já comeram, Isabela? Comemos. O que se pediu? Pedimos um lanche.
né? Mas um lanche só deu para as duas? Não, a gente pediu 3. Estava ela, a Nicole e a Lil. Falei, então todo mundo comeu? Não, eu e a Nicole comemos os 2 grandes e rachamos o pequeno e comemos também. Ou seja, a Lil já ficou fora do racha dos lanches, né? E ela falou com toda a boca assim cheia, eu falei, e paguei com o meu dinheiro. Ah, qual dinheiro? Cartão do meu pai. Eles não têm que se preocupar com isso, mas nós temos. Eles não se preocupam com faturas, mas nós nos preocupamos. Por quê? Porque isso é próprio da maturidade. Isso é próprio da maturidade assumir compromissos. É próprio da maturidade não tentar perpetuar os próprios desejos. É próprio da maturidade estar disposto a dar um passo a mais. O próprio apóstolo Paulo afirma posteriormente, nós vamos ver isso lá na frente, a necessidade do crescimento e do desenvolvimento espiritual, quando lá no capítulo 13, no versículo 11, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Veja bem, Paulo não diz eu deixei simplesmente de ser menino, ele diz eu desisti. Eu abri mão, eu compreendi que aquelas coisas não me serviam mais. Eu compreendi que o tamanho da minha roupa mudou. Eu compreendi que agora as coisas precisam ser diferenciadas para mim. Eu não posso mais agir como uma criança. Então, irmãos, a imaturidade é um problema. Porque a imaturidade não permite que nós cresçamos em Cristo Jesus. Ela nos mantém como crianças espirituais, de forma que talvez alguém venha conversar conosco depois de 10 anos de conversão e ele tenha uma percepção de que a gente se converteu ontem à tarde. Isso é mal, porque era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles já haviam recebido o evangelho. Lembra que Paulo diz que a igreja de Corinto era igreja de Deus, que eles haviam se convertido e que Paulo, em Cristo Jesus, por meio do evangelho, já havia lhes dado tudo que era necessário para que eles se desenvolvessem. Mas por que eles não o fizeram? Porque eles ainda eram imaturos. E Paulo prova. E o segundo aspecto é exatamente isso. Como nós podemos perceber a nossa imaturidade? Paulo dá algumas provas aqui interessantes de como aqueles irmãos eram imaturos e como eu e você podemos perceber se estamos sendo imaturos também ou não. Versos 3 e 4, Paulo diz assim: porque se há ciúmes e brigas... Eu gosto dos argumentos retóricos do apóstolo Paulo. Paulo, ele tem um primor linguístico maravilhoso. Olha o argumento de Paulo. Veja bem, irmãos, estou dizendo que vocês estão crianças ainda. Eu imagino que talvez alguns daqueles irmãos que receberam a carta ficaram bravos, fizeram um biquinho, fizeram birra. Aí Paulo falou, vou pensar. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Será? Pensem vocês. Paulo já tinha chamado os irmãos a analisar a igreja, lembra? Olha o meio de vocês. Veja aí se tem muitos ricos, muitos sábios segundo o mundo. Dá uma olhada aí se tem muitos poderosos no meio de vocês. Deus usa as coisas simples, as coisas loucas. Mais uma vez, Paulo chama-os a olhar para eles mesmos. Veja bem, olha só. Vocês estão brigando. Eu imagino Paulo lidando quase que com duas crianças. Vem cá vocês dois, senta aqui. Um olha para o outro. Amiguinho. Você brigou com ele? Briguei. Você brigou também? Briguei. Não é errado isso? Deixa eles pensarem. Pensem bem. Se acontece isso no meio de vocês, não é certo que vocês são carnais? Paulo não só os acusa de imaturidade, mas ele prova para aqueles irmãos, através da própria prática deles mesmos, que eles estavam sendo imaturos. Os ciúmes eram frequentes na igreja de Corinto. Eles se observavam desconfiados um do outro, invejando. Eles invejavam os dons, irmãos, uns do outros. Imagina isso na igreja. Tinha dom espiritual, o outro falava, mas aquele dom lá, não sei não, hein? Meu dom é melhor. Eu oro em língua, o outro, eu interpreto. Todo mundo fazia bagunça no culto, mas eles achavam que era uma coisa boa, né? Eu tenho dom de cura. Eu já orei, uma pessoa foi curada. Mas eu tenho o dom de cuidado. E eles ficavam nessa disputa, tanto que Paulo falou, procurem com zelo os melhores dons. E a ideia que Paulo diz, procure com zelo os melhores dons, não é que tem um dom melhor do que o outro.
A ideia que Paulo estava explicando ou aplicando ali é a ideia de que todos os dons cooperam para o bom crescimento da igreja. E nós precisamos buscar, depois no capítulo 13, que é logo posterior aos dos dons espirituais, ele vai dizer, em amor, como nós vamos exercer os nossos dons. Até porque o capítulo 13 ele começa dizendo assim, ainda que eu entregue a minha vida, ainda que o meu corpo seja queimado, ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu faça qualquer coisa, se não houver amor, nada disso tem valia. Havia pouco amor na igreja de Corinto e muita competitividade. Todo mundo queria saber quem era o melhor, quem seguiu o melhor pregador, quem anotou o sermão, quem tem um Instagram mais bonito, quem manda mais mensagem, quem entregou mais folheto. Eles tinham essa ideia de disputa. Isso é mal, irmãos. Eu falei hoje pela manhã que eu me lembrei de dois eventos muito interessantes que ocorreram no Arraial Presbiteriano, né? Quando é ruim, a gente pode falar da gente também, né? Há muito tempo atrás, não é aqui, também não vou dizer onde é, e nem quanto tempo atrás, porque senão vocês adivinham onde era. Então, há muito tempo atrás, em um lugar tão distante, tá? Então, foi entregar um relatório de cestas básicas que haviam sido entregues pela igreja, né? E foram ler os relatórios da sociedade. Então, SAF, entregaram 8 cestas básicas. O PH, 8 cestas básicas. O MP, 8 cestas básicas. Adolescentes, 8 cestas básicas. Matemática básica. Quantas cestas básicas? 32. Relatório final, 8 cestas básicas. Mas como assim? Algo de errado não está certo, né? Quando uma sociedade viu que a outra tinha colocado a cesta básica no seu relatório, falou, mas eu dei o arroz. Essa cesta é minha também. Outro, mas eu dei 1 quilo de sal para essa cesta. Essa cesta é minha também. Eu dei 2 quilos de fubá. Ou seja, no relatório que foi do presbitério, todo mundo tinha entregue 8 cestas básicas, mas na verdade só tinha as 8 cestas básicas. Porque o sentimento não era de suprir a necessidade de alguém. Era de mostrar, não, mas eu participei desse negócio aí. Eu faço parte disso aqui. Que esse negócio? Cesta básica para SAF. Nós ajudamos. Outro caso não menos constrangedor do que esse, talvez até um pouco mais. Relatório de final de ano. De sociedades internas. Eu louvo a Deus que a gente não enfrenta essa dificuldade aqui. Os nossos relatórios são simplesmente para a gente lembrar daquilo que foi feito, e eu louvo a Deus por isso. Mas esse não era um caso desses. As irmãs, terminando o relatório, falaram, 51 reuniões de oração nesse ano. Daí outro falou, mas no ano passado a gente orou 53. Falaram, não, então vamos orar mais 2 vezes. Para colocar no relatório. Imagina, o relatório vai dar menor. Vamos fazer mais 2 reuniões de oração para preencher o relatório. Ora, poderia ter até mais 10 reuniões de oração, mas não motivados por colocar no relatório. Vou lá, reúne 3 mulheres. Orou, anota aí. Que meia hora, segunda chamada, reunião de oração, parte 2. Vamos lá. Orou de novo, colocou no relatório. Isso é imaturidade, irmãos. Isso é querer mostrar diante dos homens aquilo que não está oculto aos olhos de Deus. Você acha que Deus não sabe quantas vezes você orou? Ou melhor, você acha que Ele não sabe as motivações que te levaram a orar cada uma das vezes que você orou? Os irmãos de Corinto eram assim. Eles estavam preocupados com essas coisas. Eles estavam preocupados em ver quem era o melhor. E aqui está uma pergunta, outra. Essa pergunta retórica do apóstolo Paulo, será que isso, no meio de vocês, não mostram que vocês estão seguindo padrões humanos? Será que esse tipo de relatório, esse tipo de atitude não mostra uma carnalidade, uma humanidade? E Paulo esperava que aqueles irmãos ficassem em silêncio e fizessem assim. Acho que é por aí mesmo. Eles eram de fato como pessoas não espirituais, que estavam vivendo de maneira carnal. Eles haviam recebido o Espírito de Deus, no capítulo 2, no versículo 2 diz isso. Mas eles agiam como se fossem pessoas do mundo. Irmãos, isso é triste demais. É como se a presença do Espírito nas suas vidas não estivesse fazendo diferença alguma. A sua conduta diária não os distinguia daqueles que não tinham o Espírito Santo de Deus. Você imagina o que é isso?
Paulo fala, olha, as informações que chegaram para mim acerca de vocês são as piores possíveis. O que está acontecendo no meio de vocês, não dá para se dizer que é correto que ocorra no meio de uma igreja, porque é extremamente mundano. O andar daqueles irmãos segundo a carne não condizia com o que deveria ser a vida de alguém que já recebeu a fé. Salmo 1, versículo 3 diz isso. Lembra? Bem-aventurado quem não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A lei medita de dia e de noite. Prazer está em Deus. Paulo retoma o assunto aqui agora do partidarismo. E mais uma vez, ele vem com perguntas retóricas. Paulo é mestre nisso. Ele diz agora, veja bem, primeiro caso, se tem briga, se tem contenda, se tem ciúme, isso é carnalidade ou não? Alguém quer arriscar, anotar? Sim ou não? Segundo, veja bem, irmãos, quando alguém diz, versículo 4, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Então agora Paulo é mais específico. Vamos tratar do assunto que nós estamos lidando agora. Eu fui informado que vocês dizem, um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou de Cristo. Veja bem, isso na igreja do Senhor. Alguém vem falar, eu sou daquele ali. Não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Não é evidente que vocês estão olhando para onde vocês não deveriam olhar? Não é evidente que vocês estão valorizando aquilo que vocês não deveriam valorizar? A imaturidade espiritual, irmãos, sempre ficará evidente na prática. Paulo está dizendo isso. Veja bem, eu não estou fazendo uma suposição de que vocês sejam imaturos. Eu não estou usando isso aqui apenas como uma ideia de uma possibilidade lá bem longe, de que caso vocês venham sofrer de imaturidade. Paulo fala, olha no meio de vocês, olha o que está acontecendo no meio de vocês. Isso não evidencia a sua prática, não externa aquilo que está no seu coração. Crentes imaturos, irmãos, sempre irão manifestar imaturidade. Você não vai conseguir esconder. Isso é muito claro, é público e notório. Os crentes imaturos sempre necessitarão de uma demanda maior de serviço. Lembro-me do seminário. A época foi muito cômico até isso. O professor do seminário fez nós anotarmos no caderno. Todo mundo abre o caderno, pega a caneta, anota aí. Crente que não trabalha, dá trabalho. Todo mundo achou meio assim, e riu daquilo, né? E ele foi de caderno em caderno. Sabe aquele negócio de professor conferindo, sala de primeiro ano? Caderno em caderno. Anotou aí? Vai, escreve aí. Crente que não trabalha, dá trabalho. A gente achou até exagerado, até o dia que a gente foi ser pastor. A gente voltou para o caderno. Deixa eu dar uma olhada naquela anotação. Crentes imaturos sempre demandam mais serviço, assim como uma criança. Traz-nos mais preocupações do que um adulto. Os pais não deixam os filhos sozinhos em casa e vão passear quando eles são crianças. Mas depois de 25 anos, 22, 23 anos, vai falando, ele se vira, tá um micro-ondas aí. Por quê? Porque ele é um adulto. É natural. O pai deixou de amar? Não. Ele só entendeu que agora o outro chegou a um nível de maturidade que ele consegue dar conta de algumas coisas que enquanto criança eles não poderiam dar conta ainda. Crentes imaturos sempre olharão para si mesmos, sempre focarão nas suas próprias preferências em vez de olharem para Deus, para a obra de Cristo e para o Evangelho. Então Paulo, ele não apenas acusa os irmãos de maturidade, ele fala, deixa eu provar para vocês, é a prática de vocês. E aqui, irmãos, é algo para a gente pensar. A nossa vida espiritual, ela tem evidenciado o quê? Maturidade. Nós temos assumido compromissos, não apenas assumido, mas bancado os compromissos que a gente assume. A gente tem agido como adulto. A gente tem sido soluções de problemas ou causas de problemas. Pastor, você está dizendo o quê? Não estou dizendo nada, estou chamando você a pensar. Usa o Salmo 139. Fala, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Cantamos aqui, a mão de Deus está lá. O Senhor sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto. Veja se em mim tem algum desses caminhos aqui e me limpa.
me guia pelo caminho eterno. Então Paulo diz que a imaturidade é um problema, porque ela não permite que nós nos desenvolvamos. Paulo deixa bem claro que a imaturidade se evidencia na nossa prática, mas Paulo apresenta também uma solução para nós abandonarmos a imaturidade. E a solução para a imaturidade é olhar para Deus, irmãos. Olhar para o Senhor, para a sua obra. Parar de olhar para as coisas terrenas. Parar de dar valor para as coisas terrenas e valorizar as coisas que são celestes. Versículo 5, Paulo diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? É interessante porque, veja bem, vou voltar um pouquinho com você no versículo 3. No versículo 3, Paulo apresenta uma pergunta retórica, da qual não tem resposta. Ó, veja bem, analise vocês. Se vocês estão agindo assim, não é mundanismo? No versículo 4, Paulo usa um exemplo prático. Vocês estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não é evidente que isso é mundano? Só que no versículo 5, Paulo traz uma resposta para o versículo 4. E a outra resposta em forma de pergunta, retórica novamente. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, isso conforme o Senhor concedeu a cada um de vocês. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo que, até então, nos capítulos 1 e 2, ele havia descrito 4 tipos de homens que se relacionam com Deus. O primeiro deles é o homem natural, nós já vimos isso aqui. O homem natural é o homem sem o Espírito Santo de Deus, que ele não tem o discernimento das coisas de Deus, ele precisa de um novo nascimento, ele precisa nascer de novo. É aquele homem, por exemplo, como Nicodemos, que foi encontrar Jesus, Jesus falou, o que você precisa é nascer de novo. Senão você nunca vai entender o que eu tenho para te dizer. Você nunca vai entender o evangelho se Deus não te transformar, você não se tornar uma nova pessoa. O segundo tipo de homem é aquele que é carnal e fraco. É uma criança em Cristo, que precisa crescer através da recepção do leite da palavra. Ou seja, é alguém que já foi alcançado pelo evangelho, mas está no processo de maturidade, crescimento. Né? Assim como você não pega uma pessoa que se converteu ontem e coloca ele para pregar no púlpito hoje, não vai fazer igual muitas igrejas estão pegando um moleque de 14 anos que não sabe a letra do O ainda e colocando ele para... Esse dia eu estava vendo uma entrevista desse menino, ele falou, eu fiz 3 cursos de teologia. Um é o, não lembro, o outro eu não sei certo qual que é, e esse terceiro que eu estou fazendo agora, também não sei de onde ele é. Eu fico imaginando a qualidade desses cursos todos, né? E a relevância deles, né, para a vida dessa pessoa, né? E a igreja ouvindo, nem 14 anos. Isso mostra imaturidade também. O segundo é esse crente que ainda precisa do evangelho, ele não entendeu. O terceiro tipo de homem é o homem carnal e obstinado. Mesmo já sendo mais velho, ainda continua imaturo. Aqui, talvez, Paulo descreve um cristão que precisa de restauração. Restauração na comunhão. Talvez precise de disciplina, de arrependimento, confissão de pecados, abandono da teimosia. Lá em 1 João 1,9 nós vamos ver essa descrição. E o quarto homem que Paulo descreve, e ele vem descrevendo aqui, é o homem espiritual amadurecido. É aquele que se alimentou do leite do evangelho, que cresceu até chegar à maturidade espiritual, e que, por conta da sua maturidade, agora é forte o suficiente e capaz de aceitar a palavra de Deus. Esse é o homem que Deus quer que nós sejamos, que todo cristão seja. Então, quando Paulo vem falando da imaturidade, Paulo tem essa ideia de que esses irmãos cresçam e se desenvolvam até esse nível. E nesse sentido, Paulo apresenta uma forte argumentação. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são servos. Perceba que vocês estão focando no lugar errado. E digo mais, eles não são servos que fazem o que querem ou da forma que querem, mas conforme o Senhor concedeu a cada um que eles fossem. O objetivo de Paulo é esvaziar a controvérsia sobre o culto à personalidade, sobre esse nível de maturidade. Paulo deixa claro que tanto ele quanto Apolo são servos de Deus, são diáconos de Deus. E a ideia de diáconos não é aquele que serve fazendo o que quer fazer. É aquele que serve dentro das normas que foram estipuladas para ele. É aquele que foi levantado com o objetivo específico de fazer aquilo que vai fazer. Eles eram apenas aqueles que serviam à mesa para que os irmãos fossem supridos segundo as instruções do próprio Deus. Veja bem,
Vocês estão num banquete espiritual, onde Deus lhes serviu a melhor comida, onde Deus lhes traz o melhor alimento. E vocês estão brigando para saber qual é o garçom que vai dar comida para vocês. Esse era o que Paulo estava dizendo. Ah, não, eu vou comer, mas chama o garçom Zé lá para pôr comida no meu prato. Vai mudar o sabor da comida? O garçom Zé é apenas um diáconos. Ele só serve. Quem providenciou a comida é o restaurante, vem tudo pronto, o banquete está na mesa. Paulo e Apolo só obedeceram para que os coríntios fossem abençoados. Eles só trabalharam sob as ordens de Deus. O que deveria ser evidenciado era o banquete do evangelho. Era o ministério que havia sido entregue sobre eles. O que é importante para Paulo, irmãos, é o ofício, o ministério e não a pessoa. Veja a continuidade do argumento de Paulo no versículo 6. Então ele pergunta lá, quem é Apolo, quem é Paulo? Versículo 6 ele diz, eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Foi Deus quem fez a igreja crescer. Eu vim e preguei, Deus converteu corações. Eu fui para outro lugar, veio outro pastor e cuidou da igreja. A igreja desenvolveu. Mas esse pastor morre, vem outro. Mas a igreja continua debaixo do mesmo comando, que é o comando de Deus. Veja bem, irmãos, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Muitas vezes nós estamos com foco no lugar errado. No trabalho, Paulo e Apolo eram um. Eles estavam em harmonia. A obra da igreja, irmãos, a obra do evangelho, não é a obra de um homem, não é a obra de uma pessoa, não é a obra de um líder, não é a obra de um pastor, não é a obra de uma denominação, é a obra do próprio Deus. Paulo fala, olha, vocês estão se perdendo, vocês estão mais preocupados com a cor da camisa do garçom do que com a comida que está sendo servida. O que mostra que tanto ele, no caso Paulo, quanto Apolo, quanto Pedro, ou qualquer outro obreiro que já houvesse passado ou iria passar pela igreja de Corinto, eram apenas cooperadores de uma obra muito maior do que eles mesmos, uma obra que pertencia ao Senhor. E Paulo declara isso, porque nós somos cooperadores de Deus, a gente só está aqui a serviço. Nossa igreja aqui, por exemplo, nós vamos completar acabamos de completar 55 anos de plantação. Aqui, 55 anos de plantação, 34 anos de organização. Quanta gente passou por aqui que a gente nunca viu? Quantos pastores pregaram nesse púlpito que a gente nem conhece? Quanta gente se converteu e foi edificada aqui que a gente não viu? Mesmo os que estão aqui há mais tempo, eu falo nós mais velhos, todo mais velho que está aqui faz tempo também, né? A gente chegou aqui e estava pronto. Ah, mas foi pastor fulano, não é o pastor ciclano. Não, irmãos, é Deus. E vou dizer um negócio para você. Se o Salvador Jesus não resolver voltar no nosso tempo, a gente vai. E vai ter um outro tanto de gente sentado aqui que nunca nos viu e que vão desfrutar da nossa obediência em simplesmente fazer o que o Senhor mandou. Ah, é mérito nosso? É mérito do mesmo Deus que nos conduziu até aqui. A gente é o garçom. Não dá para ficar preocupado com a cor da nossa camisa. O importante é o banquete, que é servido. Paulo diz, eu, Apolo, Pedro, esse pessoal todo, somos cooperadores. E vocês são a lavoura de Deus. Vocês são o edifício de Deus. Vocês são aqueles que são servidos do trabalho ministerial que Deus vai levantar um ou outro para fazer. Porque vocês são esse objetivo do cuidado e do amor de Deus. Meus irmãos,
O Senhor nos salvou para que nós cresçamos e nos desenvolvamos como uma lavoura de Deus. Cresçamos e nos desenvolvamos como um belo edifício, uma edificação de Deus. Para que o nome dele seja glorificado em nós. Nós nascemos de novo em Cristo, e conforme Paulo diz em Efésios 4, 13 e 14, para que nós caminhemos até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. O Senhor quer que nós cresçamos. Nesse sentido, eu quero que você guarde aí 3 aplicações para o seu coração. Primeiro, irmãos, é preciso crescer e desenvolver-se espiritualmente. Você precisa fazer uma autoanálise. Eu não tenho essa mesma autoridade de Paulo de fazer uma acusação formal. Talvez, se eu tivesse nesse nível, eu estaria sentado aí mesmo, me auto-acusando. Nós somos igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, o Espírito em nós habita e o Senhor nos conduz a uma autorreflexão, a uma autoconfrontação. É preciso que a gente se desenvolva, irmãos. Um crente sadio não se comporta como um neófito constantemente. Um crente sadio já galgou patamares diferentes. Um crente sadio deve estar de fato habilitado no poder do Espírito Santo para andar em novidade de vida. Ele tem que deixar para trás as coisas próprias de menino. Um crente sadio é alguém que está disposto a embraçar as galeras do serviço. É alguém que não fica preocupado se você gosta ou não gosta dele. Ah, pastor, falaram mal de mim. Já falei para você. Falaram mal de você porque você te conhece pouco. Se conhecesse mais, tinha coisas piores a dizer. E é uma grande verdade. Pede para que Deus desnude seu coração diante da sua presença. Para que Deus trate feridas. Para que nós amadureçamos. Então, é preciso crescer e se desenvolver. Que no domingo que vem você seja mais crente que hoje. Que daqui um mês você seja mais crente do que hoje. Que daqui um ano você seja mais crente do que hoje. Que no encontro com o Salvador Jesus você seja muito mais crente do que hoje. Segunda verdade. A imaturidade, irmãos, gostemos nós ou não, ela é sempre notória. Ela sempre vai aparecer. A nossa imaturidade, ela é patente, ela está diante dos nossos olhos. Não se engane. Se você anda e age carnalmente, você é carnal. No segundo sentido da palavra de Paulo, não é que você simplesmente nasceu de carne e é um homem natural, mas você se entregou ao seu próprio entendimento, às suas próprias paixões. Se você é rancoroso, aqui é só alguns exemplos, tem mais outros aí. Se você é rancoroso, problemático, reclamão, extremamente sensível, sabe? Sensível, né? Se você se magoa com o que as pessoas fazem com você e até com o que elas não fazem, eu já vi gente que se magoou com o que a pessoa não fez. Pastor, a pessoa passou e não me viu. Falei, mas ela não te viu, ela não me viu. Eu estou triste, mas ela não te viu. Você mesmo está dizendo que ela não te viu. Como você pode? Pastor, mas ela deveria ter visto. Falei, como, Jesus? Falei, da próxima vez, fala, olha eu aqui, veste uma camisa amarela, aquela grifa texto, diz, não deixe de me ver, sei lá, faz alguma coisa. Se você é extremamente sensível, se você não se desenvolve na fé, se depois de anos você não está habilitado a nada na fé, você não consegue fazer uma oração, você não decorou 2 versículos bíblicos, você não está apto para dar um discipulado, você não consegue falar do amor de Jesus para alguém, você não consegue dar uma aula, fazer qualquer coisa.
Você nunca está habilitado para o trabalho, para nada, para varrer. Varrer é um trabalho espiritual, viu, irmãos? Lembra dos levitas no Antigo Testamento, eles cuidavam de tudo no templo, eles varriam, cuidavam, limpavam. O templo não era autolimpante, ainda mais no deserto, naquela poeira. Se você ainda não amadureceu em Cristo, lembre, a sua imaturidade vai ser notória. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque chega um ponto que não é só o Senhor que está vendo, todo mundo está vendo. Que é o caso de Paulo. Eu fui de Paulo com respeito à igreja de Corinto, tá? Não de Paulo como imaturo. De Paulo falou, eu recebi um relatório de vocês. Olha, a irmã Chloe trouxe para mim um relatório, ela passou e ficou escandalizada. O negócio está tenso aí. Vocês são carnais, porque a prática de vocês é carnal. A imaturidade é sempre notória. Terceira verdade, irmãos. Há uma solução para a imaturidade, que é olhar para o Senhor. É começar a se alimentar das coisas do Senhor. É começar a perceber quem de fato está no trono do nosso coração. Crentes imaturos são aqueles que reinam soberanos no trono dos seus corações. É do meu jeito, é do jeito que eu gosto. Sempre existe um jeito certo para fazer as coisas, o meu. Esse é o jeito certo de fazer as coisas. Quando nós focamos naquilo que realmente é importante, que é o Senhor, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós entendemos que a obra de Cristo é de Cristo e que nós devemos viver em obediência ao Espírito Santo, assim a gente amadurece. E é isso que o Senhor quer para nós. Paulo trata dos problemas da igreja como falta de maturidade. Que esse não seja o nosso problema. Muito pelo contrário, que nós, como irmãos, mais abençoados em certo sentido que os irmãos de Corinto, porque veja bem, nós podemos aprender com o exemplo deles. Imagina quão difícil fosse para nós se fosse a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja presbiteriana do Jardim Alvorada com o mesmo conteúdo. Ia ser tenso para a gente. Mas é aos coríntios. O Senhor misericordiosamente nos traz esse conhecimento para que a gente não precise passar por essas mesmas adversidades. E que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos amadureça no poder do Espírito Santo hoje e todos os dias. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Nós só temos que te louvar, Senhor, porque a tua palavra é a verdade que nós precisamos. Também temos que te louvar porque muitas vezes o Senhor nos poupa de enfrentar muitas adversidades, exatamente porque nós podemos olhar para as Escrituras e recebemos todo o ensinamento que o Senhor nos dá. E o Senhor tem sido bom com a gente. O que eu quero lhe pedir, Senhor, é que pela ação do teu Espírito, nós não façamos ouvidos mocos para a tua palavra. Muito pelo contrário. Que nós sejamos praticantes da tua palavra, como diz o teu servo Tiago na sua carta. Que não negligenciemos a tua verdade, muito pelo contrário. Que nós estejamos dispostos a crescer naquilo que o Senhor nos chamou a crescer. Para a glória e em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Uma das provas da maturidade